Deus, olá meus amigos, que a paz esteja com todos vocês. Mais uma vez nós vamos aqui levar a infalível palavra do nosso eterno Salvador Jesus Cristo. Nós estamos naquela série de mensagem, a Igreja de Cristo, Nós vamos hoje para o sexto módulo, os dois cálices. E você vai entender hoje o que o Espírito Santo ele vai falar com você, tá bom? Peço por gentileza para você deixar o seu like, o seu joinha, se você já é inscrito, se você ainda não é, por gentileza se inscreva, tá bom? Que eu quero fazer cumprir Marcos 16:15 e sozinho, sem a tua ajuda, sem a tua força, eu não vou conseguir, tá ok? Por que eu falei para vocês os dois cálices? O povo acha que é só hoje que a igreja atual tem problemas, né? O povo acha que é só a igreja atual que tem erro, que é só a igreja atual que tem falhas. Meu amigo e minha amiga, é o que eu falei no outro vídeo. Tem pessoas que precisam aprender a amadurecer espiritualmente, porque aonde houver ser humano tem coisa errada. Aonde houver ser humano existe o bom caráter e existe o mau caráter. Aonde existe ser humano existe o certo e o errado. Então, antigamente não era diferente. Talvez a gente olha para a Bíblia, a gente acha que as pessoas antigamente não tinham defeito, né? Que a igreja na época era uma igreja perfeita, era uma igreja que não tinha seus erros. E a gente vê aqui na Bíblia Sagrada que não é bem assim, né? A igreja de Coríntios era uma igreja totalmente problemática. Era uma igreja que precisava muito ser tratada. E o apóstolo Paulo ele agiu com tratamento com essa igreja. O apóstolo Paulo era um apóstolo, né? Era um líder de todas as igrejas na época. Era alguém que tinha autoridade para repreender, para falar, para corrigir. E o apóstolo Paulo ele agiu rigorosamente contra a igreja de Coríntios. Não só contra a igreja de Coríntios, mas Gálatas, Mas nós vemos aqui a igreja de Coríntios, que era uma igreja problemática, E nessa igreja de Coríntios existia pessoas que tinham, vamos falar no português claro, uma vida dupla, Uma vida, vamos assim dizer, dividida, Era pessoas que elas não sabiam o que queria, se elas queriam ficar de um lado ou elas queriam ficar do outro. Não é diferente hoje, né? Hoje em dia também a gente vê muitas pessoas assim que ao mesmo tempo elas querem estar na igreja, mas também elas querem estar participando das coisas do mundo, das coisas erradas, do pecado, Tem cristão que quer estar num culto de louvor, mas também quer estar numa rodinha de samba, de música mundana, de coisas que não vão trazer para si edificação alguma, Então, a igreja de Coríntios, ao mesmo tempo que eles estavam na igreja, mas eles também queriam estar na idolatria. Eles também queriam comer coisas que eram sacrificadas a ídolos, participar de festas pagãs, participar de coisas mundanas, De coisas abomináveis aos olhos do nosso Deus. Você vê tanto que hoje não é diferente. Tem muita gente assim. Tem muita gente que ela quer estar na igreja, mas ela não quer abandonar o forró no final de semana.
ela não quer abandonar as quermesses, né? As bebidas alcoólicas, as festividades mundanas. Então, a pessoa ela quer levar uma vida dupla na presença de Deus e Deus não aceita esse tipo de coisa. Deixa eu dar um exemplo bem claro para você, meu amigo e minha amiga, você que é casado ou você que é casada. Eu dei esse exemplo no culto, né, numa reunião que eu fiz, e eu preguei essa mesma mensagem. E eu falei com o povo a seguinte coisa. Eu falei a mesma coisa. Vamos supor, você que é casado, você que é marido. Vamos supor que a sua esposa chegasse hoje em você, estou dando um exemplo, tá? Que a sua esposa chegasse em você hoje e falasse assim: meu bem, eu tenho outro, mas eu quero ficar com você também. Você aceitaria eu ficar com outro e com você? Eu pergunto, meu amigo, você que é casado, você aceitaria esse tipo de coisa? Acredito eu que não, obviamente. Você também que é mulher, minha amiga, você é casada, o teu marido chega em você e fala assim: eu tenho outra, mas eu também gosto de você. Será que a gente pode conciliar? Eu fico um pouco com você, fico um pouco com a outra? Você, minha amiga, você aceitaria esse tipo de coisa? Não preciso nem esperar a resposta, né? Obviamente que não. Agora, por que tem muita gente que quer fazer isso com Deus? E quer que Deus aceite a vida dupla que a pessoa leva. A pessoa, ao mesmo tempo, quer estar na igreja cultuando a Deus, mas quer estar cultuando aos demônios. Ao mesmo tempo que ela pede direção de Deus, ela quer ir para as cartas, para os búzios, para os signos. Tem crente ainda nisso aí. Tem crente que ela ainda, ao mesmo tempo que ela consulta a Deus, ela quer consultar a astrologia, ela quer consultar, acredite você, mas tem crente que até hoje vai até na Umbanda, no Candomblé, consultar demônios, consultar Exus. Meu amigo e minha amiga, deixa eu te explicar uma coisa. Jesus, ele vai vir buscar a noiva, não a paquera. Porque tem gente que não é nem namorada de Cristo, é paquera mesmo, é ficante. Ao mesmo tempo que ela quer estar no mundo, ela quer estar na presença de Deus. Veja bem, Jesus vai vir buscar a noiva, não é a namorada, não é a paquera. Porque não posso dizer nem namorado, porque uma pessoa que tem namorado, ela vai ser fiel ao namorado, à namorada. Mas o paquera não, o ficante não. Hoje em dia a moda é essa, né? A pessoa fica com um hoje, fica com um depois. O homem fica com a mulher hoje, já está pensando em outra amanhã. E você sabe como é que isso se chama? Isso se chama prostituição, tá? Isso se chama prostituição. A mulher quer ficar com o homem hoje, aí ela já está pensando em outro. É uma prostituição de graça. É uma prostituição sem remuneração. Ah, mas eu fiquei com carinha hoje, vou ficar com outra amanhã. É prostituição, tá? Escreve isso. É prostituição, tá? Então tem muita gente que quer fazer isso com Deus. Espiritualmente elas estão prostituindo, tá? E isso é coisa séria. Espiritualmente, se a pessoa quer levar um relacionamento duplo com Deus, ela está prostituindo, porque Deus não aceita relacionamento duplo. Deus não aceita relacionamento a três. Ou a pessoa ela é de Deus de verdade, ou a pessoa ela é do diabo. A verdade é essa. Ou a pessoa ela assume verdadeiramente que é de Deus, que quer servir a Deus, ou ela fica servindo a Satanás. Jesus disse, meu amigo e minha amiga, que nós não podemos servir a dois senhores. Ou a pessoa ela agrada a um, ou a pessoa
faz a vontade de um, ou a pessoa ela faz a vontade de outra. Indecisão não é de Deus. A Bíblia diz: seja as suas palavras sim, sim e não, não. O que passar disso é demônio. Então, cuidado. Cuidado com a tua vida, como você está se portando na presença de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele tem ciúmes de nós. O que é ciúmes aqui? Não é aquele ciúmes doentio, carnal, mas é o zelo. Deus ele não aceita dividir a glória dele com ninguém. Então, não tenha relacionamento duplo com Deus. Ou você se assume como uma pessoa de Deus, ou você assume de uma vez que você não é de Deus. Vai para o mundo de uma vez. Não existe meio termo, tá bom? E foi isso que o apóstolo Paulo ele cobrou da igreja de Coríntios. Por isso que eu falei para você dos dois cálices. 1 Coríntios capítulo 10, verso 21, só um versículo. Diz assim, vocês não podem beber da mesa do Senhor. Aliás, vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Vocês não podem comer na mesa do Senhor e comer na mesa dos demônios. Então, foi o que o apóstolo Paulo disse para aquela igreja. Em outras palavras, pare de levar um relacionamento duplo. Pare de ser indeciso. Ou a pessoa é de Deus ou não é. Apocalipse diz que os mornos, o que é uma pessoa morna? É aquela pessoa que não é uma coisa nem outra. A Bíblia diz que Jesus está a ponto de vomitar essa pessoa. O nosso organismo, ele só vomita, né? Ele só põe para fora aquilo que é rejeitado. Então, cuidado, meu amigo e minha amiga. Cuidado. Deus, ele é amor. Jesus, ele é amor. Mas Jesus, ele é justiça. E se você não assumir a tua vida com Deus de verdade, no dia do juízo você vai prestar conta. Você vai ficar do outro lado. Tá certo? Então, assuma a sua vida com Deus. Pare de viver um relacionamento duplo. Tá certo? É o nosso estudo de hoje. Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti. Levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se assim Jesus me permitir.